do que qualquer outra coisa em nossa vida, precisamos ter como alvo ser mais parecidos com Jesus. Nós, em nós mesmos, não temos luz. A luz que brilha em nós é a de Jesus. Nós apenas refletimos a glória que vem do nosso Deus. Ganhamos uma nova natureza imediatamente quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas temos pensamentos e sentimentos que não são de Deus e que precisam ser moldados constantemente para que inspirem atitudes corretas. Este processo não acontece sozinho e nem da noite para o dia. Nós somos transformados continuamente de dentro para fora à medida que temos comunhão com Deus. Chamamos este processo de santificação. Pode parecer um pouco angustiante perceber que existem tantas coisas em nós que precisam ser mudadas. Mas não precisamos nos preocupar em parecer diferentes de alguém, nem para alguém. Precisamos apenas nos concentrar em viver a nova criatura, tendo sede e fome de Deus, permitindo que os nossos pensamentos e sentimentos sejam sempre renovados pelo que Ele ensina na Sua palavra. Agindo assim, as mudanças serão naturais e logo começarão a abençoar outras pessoas. Entenda que, mesmo buscando a Deus, você pode errar. E se isso acontecer, não se desespere, pois Jesus é a sua justiça. Arrepende-se, confesse a sua dependência dele e busque-o de todo o seu coração. Determine que você nunca mais será o mesmo. Não fique frustrado e não permita que o inimigo te acuse de fracasso, indigno, pecador. Você não é o que o diabo sopra na sua mente, mas o que Deus diz sobre você. Vencedor, santo, filho amado. Deus sempre acredita em você. Você já foi capacitado por Ele para ser a melhor pessoa. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, querido povo de Deus. A partir de agora, com muita alegria, com muita felicidade, estamos aqui iniciando mais uma programação Um Novo Caminhar. Programa que tem como propósito e objetivo exclusivo estar levando para você a bênção de Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Com muita alegria estamos juntos, estamos aqui para glorificar ao nome do nosso Deus. Obrigado por você estar abrindo as portas do seu lar e a gente poder entrar e juntos estarmos cultuando com você e toda a sua abençoada família. Que você possa, nesta noite, receber as bênçãos de Deus, Você talvez esteja até no seu trabalho ainda, você que está aí viajando, você que está em qualquer lugar. Deus tem algo grande, Deus tem algo tremendo para você, para cada um de nós, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje quem vos saúda mais uma vez, com muita alegria, nesta doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, fazendo aquele nosso costumeiro convite para que você possa permanecer conosco
porque no final do nosso programa nós vamos estar aí orando uns pelos outros, vamos estar orando por você, por sua família e também recebendo as suas orações e assim louvando e glorificando ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã. O nosso pedido de sempre, que você já possa estar aí compartilhando a nossa programação, que você possa estar aí distribuindo o link da nossa programação para todos os seus amigos, para todos os seus irmãos aí em rede social e também com todos os seus familiares. Convide-os para ouvir a palavra de Deus, convide-os para ouvir louvor. Eu tenho certeza que Deus, de uma forma ou de outra, vai estar abençoando a cada um de nós com toda a certeza. Temos esta convicção porque sabemos o Deus que nós servimos e sabemos também o Deus que nós estamos aqui apregoando. Amém, irmão? Graças a Deus. E conosco, mais uma vez, com sua simpatia e, como sempre, com seu sorriso, para trazer a mensagem de Deus dessa noite, mais uma vez, nosso companheiro, nosso amigo, o preletor, presbítero Marcos Ligama. Marcos, a paz do Senhor, meu querido, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos muito felizes, poder mais uma vez estarmos aqui falando do amor de Deus, ouvindo Deus falar conosco e também nós, através da sua palavra, falarmos dele, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e nossas almas. Programa Novo Caminhar, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. É verdade, o programa Um Novo Caminhar levando a bênção, o programa Um Novo Caminhar levando a transformação pessoal através da palavra de Deus, através do agir do Espírito Santo. Então você, meu irmão, que está nos acompanhando, que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma ótima recepção e que Deus possa estar aí abençoando, que no momento da palavra, no momento do louvor, você possa, juntamente conosco, estar se alimentando daquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Programa Um Novo Caminhar, levando Jesus Cristo até ao seu conhecimento, levando Jesus Cristo para que você possa reencontrar novamente o caminho da salvação, aquele caminho que outrora você andava, que outrora você caminhava, aquele caminho que te levava às bênçãos de Deus na igreja, onde você cantava, pregava, onde você orava, a igreja onde você estava sempre assentado glorificando a Deus. Este canto ainda é seu, este espaço ainda é seu e Deus está esperando você. Este Deus, nesta noite, está aí convidando você, meu irmão, que por um motivo ou outro deixou os caminhos da igreja, deixou os caminhos do Senhor. Não se preocupe com o que faz ou com o que fez o homem. Pense que Deus ele não tem culpa dos problemas que são causados por nós, seres humanos, que somos tão falhos, que somos tão deficientes e precisamos sempre da misericórdia do nosso Pai. Então não olhe para o homem, porque você olhar para o homem, você se espelhar ao homem, com certeza você e qualquer ser humano vai cair, porque o homem nada tem para nos entregar. Quem entrega é o Espírito Santo. E o homem é apenas o instrumento que Deus usa para trazer para nós uma palavra edificante, uma palavra que está dentro da Bíblia Sagrada. Portanto, meus amados irmãos, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje, retorne novamente à igreja, esteja certo de que Deus vai estar te recebendo com muito carinho, com muita alegria, e a igreja, os seus irmãos também vão estar fazendo uma recepção maravilhosa pelo seu retorno. E você que ainda não conhece o nosso Deus, você que não conhece ainda Jesus Cristo, você que ainda não andou com Jesus Cristo, não ouviu a voz de Jesus, esta noite ele se propõe a estar com você e ele está aí do seu lado, na pessoa do Espírito Santo, para estar te abençoando e transformando a sua vida. Acredite, Deus, ele tem milagre, Deus, ele tem promessas, Deus, ele tem tudo aquilo que nós precisamos segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Amém, irmão? Graças a Deus. Eu já quero mandar aqui a paz do Senhor para nossa irmã Lourdes Suzigam, mandando também a paz para nós, e nós estamos aí retribuindo com muito carinho. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também está conosco, participando, nossa irmã Márcia Mani. Um abraço, Márcia, Deus te abençoe em Cristo Jesus, seja muito bem-vinda, que a graça e a paz de Cristo, que a paz do nosso Deus possa reinar com você e toda a sua família.
Graças a Deus. Também nosso irmão, pastor Luiz Carlos Silva, participando com a gente, né? Glória a Deus. Um abraço, irmão Luiz. Deus abençoe a bênção que é o irmão, a alegria de estarmos sempre juntos, né? Falando do amor de Cristo, pregando a mensagem de Deus. Forte abraço, meu querido. Que Deus possa derramar muitas bênçãos na sua vida e brevemente vamos estar juntos novamente na programação Um Novo Caminhar. É mais um que está se juntando à nossa família fixa, aquela família que está sempre presente, sempre se prontificando a estar conosco, ministrando a palavra de Deus, né? Então, forte abraço, meu querido, que Deus possa derramar muitas bênçãos para o esposo, para a esposa, para essa família maravilhosa, né? Que Deus derrame muitas graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês são bem-vindos. E todos vocês agora eu queria convidar a estar comigo agora orando e falando com Deus. Vamos apresentar a programação de hoje, vamos apresentar os nossos problemas, nossas necessidades e crer que Deus, Ele tem uma resposta para cada um de nós. Então vamos juntos nesse instante falar com Deus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno que está no céu, é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nós entramos, ó Pai, neste momento diante da Tua santa e gloriosa presença para Te exaltar, para Te glorificar, pois Tu és digno, ó Pai, de toda honra e glória. Nós estamos, ó Pai, contentes por mais esta oportunidade, por mais este momento, por esses minutos que o Senhor nos concede para estarmos juntos com o Senhor, glorificando e exaltando a Ti e também, meu Deus, dando-nos a oportunidade de propagar a Tua palavra, a palavra que salva, a palavra que é verdade, a palavra que transforma a todos os corações de nossa audiência, muitos, meu Pai, sedentos por ouvir aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, abra, Senhor, neste instante as portas do céu, venha abençoar, meu Pai, a programação de hoje, os louvores que serão entoados, venha abençoar, meu Pai, de uma forma sobrenatural, o irmão Marcos, que hoje, mais uma vez, é o preletor da palavra do Senhor, ele que vai estar ministrando a Tua mensagem, que hoje, Senhor, possamos nos alegrar, que hoje nós possamos, meu Pai, sentir-nos felizes, aleluia, por ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco e que vá ao encontro das nossas necessidades, Pai. Eu sei que do outro lado, na nossa audiência, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão chorando, muitas pessoas, meu Pai, estão sofrendo. Que o Senhor possa agora contemplar a necessidade de cada vida, de cada pessoa, e entregar, meu Pai, o bálsamo, entregar, meu Pai, a Tua alegria, a Tua paz, convencendo pelo Teu Espírito Santo de que todos nós passamos por lutas e tribulações, mas temos também uma grande vitória. Do outro lado do mar existe um hino que nós vamos cantar, a grande vitória. Por isso, Deus, venha agora curar, venha libertar, venha transformar esta vida, venha abençoar, meu Pai, a todos aqueles, meu Pai, que vão estar ouvindo a nossa programação, ou em tempo real, ou após a nossa programação, Pai, porque reconhecemos que muitas pessoas têm os seus afazeres, têm o seu trabalho, têm o seu cotidiano e às vezes estão impossibilitados de estar ao vivo conosco, Pai. Derrame, Senhor, da Tua graça, da Tua bênção, que a oportunidade possa estar sempre surgindo de ouvir a programação e conosco compartilhar com outras vidas. Em nome de Jesus, abençoa nosso irmão Marcos, abençoe a esposa Angélica, toda a família do Teu servo. Olha, meu Deus, também com olhos especiais para minha casa, minha esposa Silvia, meus filhos, o Mateus, o Daniel, a Caroline. Olha, meu Pai, com olhos especiais por esta família, Senhor, que também está conosco, representado por este homem, por esta mulher, por este jovem. Que o Senhor possa alcançar esta casa e derramar, Senhor, da Tua alegria, do Teu poder e da Tua felicidade. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, buscando a Tua presença e entrego, Pai, a nossa oração inicial, certo de que a Tua mão está estendida para estar abençoando a todos nós. Fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho, e em nome deste nome, que é sobre todos os nomes, eu também quero louvar e engrandecer ao Senhor desde hoje, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
novo caminhar. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos aí continuando com a programação de hoje, mandando também a nossa saudação, irmão Marcos, lá para nossa irmã Mari Grace em São Paulo, ouvindo e acompanhando a nossa programação. Forte abraço, irmã Mari, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Mais uma vez é um prazer imenso estarmos juntos aqui, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, irmã Mari. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão aí ouvindo e acompanhando a nossa programação, que a graça e a paz de Cristo possa reinar em cada um dos nossos corações. E com certeza, né, irmão Marcos, essa noite é noite de bênção, mais uma vez essa noite vai ser noite de vitória, e todos aqueles que acreditarem no poder, no agir do nosso Deus, pela fé, vão estar, né, irmão Marcos, contemplando, né, muitas bênçãos, muitas vitórias, porque hoje a mensagem, os louvores, com certeza vai falar em cada vida, em cada coração, meu querido. Sim, graças a Deus, né? Temos a palavra como fiel, eficaz e verdadeira, né? Por isso que sempre quando estamos perante ela, as situações são verdade, né? Sempre ouvimos falar de Deus, Deus é amor, Deus é perfeito, né? Em todas as suas ações. Jesus também deixando bem claro que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então é por isso que sempre a palavra funciona na vida daquele que busca, né, aquele que espera em Deus, né? Temos visto isso, né, se colocando também à disposição da palavra, Deus nos usando para anunciar, né, a sua palavra, o seu reino, a sua justiça, né, e vemos o poder de Deus ser na vida das pessoas se concretizado, né, se concretizando na vida das pessoas, né, porque as pessoas, quando buscam a palavra de Deus, geralmente estão numa situação já a qual realmente muitas vezes, né, eu digo as pessoas, algumas, né, que já não tem mais saída, não vê mais uma solução para qualquer situação que seja, né, aos olhos de alguns é uma situação pequena, né, mas para quem está passando uma situação bem difícil, né, e alguns com uma situação tão grande, né, pessoas de um modo ou de outro se consideram pequenas e aos olhos de alguns, né, são situações difíceis. Porém, Deus é justo, fiel, verdadeiro, né? Estava lendo aqui, acabei de ler o versículo, né? Deus, Jesus falando, né, com as pessoas: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, isso é a importância de estarmos lendo a palavra, aprendendo da palavra, porque todo dia ela nos ensina, né? Nós vamos lendo, vamos aprendendo, e assim, se colocando à disposição, Deus vai nos colocando em situações para que a palavra dele seja colocada em prática, né? E por isso que é muito bom, é gostoso, né? A gente está aprendendo da palavra de Deus e vivenciando ela na nossa vida e também na vida de pessoas através do poder de Deus, que é a sua palavra. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Vamos também saudando com a paz do Senhor o meu sobrinho, né? Meu sobrinho, o pastor Ricardo Murgia, lá na cidade de Barra Bonita, acompanhando a programação. Forte abraço, pastor Ricardo. Deus abençoe, que Deus possa continuar te usando poderosamente no ministério da palavra. Quantas mensagens maravilhosas tem levado aos corações. Deus abençoe em nome de Jesus e, por extensão, né, esteja aí também abraçando o papai Aparecido, né, a mamãe Elizabeth, toda a sua família. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, né? Vamos mandando também a nossa saudação para os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, do Parque São Geraldo, em Bauru, os nossos irmãos acompanhando a programação. Forte abraço, Deus abençoe a todos os servos de Deus que estão aí congregando neste abençoado ministério e nesta abençoada
congregação. Forte abraço a todos os irmãos, a todos os obreiros aí do Parque São Geraldo, em Bauru, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, né? Também a nossa irmã Tereza Trevisan participando conosco. Forte abraço, irmã Tereza, que Deus derrame muitas vitórias, muitas bênçãos, muita paz, muita graça, muita alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos louvar ao Senhor com o nosso primeiro cântico desta noite e na volta a gente continua aí interagindo com os nossos amados irmãos que estão ouvindo e acompanhando a nossa programação, e também neste retorno vamos estar ouvindo também a mensagem de Deus desta noite na voz do nosso irmão presbítero Marcos Durigão. Então vamos louvar ao Senhor e na volta a mensagem de Deus desta noite.
Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Muito bem, meus amados, aí está o louvor bonito, né? Louvor da harpa cristã, né? Inário maravilhoso das igrejas Assembleia de Deus, um dos mais tradicionais inários do Brasil, né? Um dos mais tradicionais inários da igreja evangélica, né? Conhecidos de todos, um louvor praticamente universal, todos conhecem, todos cantam, todos exaltam ao Senhor com louvores da harpa cristã, né? Graças a Deus. Mais uma vez, vamos aí continuando com a programação, mandando nossa saudação também para o nosso irmão Ednei Damasceno, né? Nosso irmão Ednei, ele que está sempre na estrutura da nossa programação, está sempre na base do nosso programa, nos dando sempre o suporte necessário para que você possa continuar recebendo som e imagem para a glória do nosso Deus. Forte abraço, irmão Ednei, que Deus derrame muitas bênçãos, que Deus derrame muitas vitórias também para você que está aí trabalhando, você que está com novos projetos na sua vida, né? Para sua casa, sua família, o seu futuro profissional, que Deus seja contigo, meu querido, que Deus possa estar acompanhando você aonde quer que você esteja e aonde você estiver, que a mão do poderoso possa estar te abençoando, que aonde você colocar seus pés, você possa ser sempre próspero em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus, irmão Ednei. Graças a Deus. Muito bem, amados, nós vamos agora ao momento da palavra de Deus. Eu queria convidar você que está nos acompanhando a estar compartilhando a programação de hoje para que a gente possa levar a palavra do Senhor a outras pessoas, além destas que estão aí costumeiramente conosco, ouvindo a nossa programação. Então compartilhe com seus grupos de rede social e vamos juntos evangelizar. Nós estamos aqui produzindo a programação, levando a programação, mas contamos com a nossa audiência, com todos aqueles que nos acompanham agora em tempo real, a estar compartilhando para que outra pessoa possa também estar ouvindo a mensagem de Deus. Então vamos juntos agora glorificar ao nosso Deus e na voz do nosso grande amigo, grande servo de Deus, presbítero Marcos Durigan, Deus tem algo muito grande para estar falando. Portanto, agora, no programa Um Novo Caminhar, chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus.
Graças a Deus, né? Estamos aí atentos, né? Aquilo que Deus tem falado conosco. Sempre um Deus fiel, né? E verdadeiro, não muda. É o nosso Deus, um Deus muito sério, né? Um Deus realmente que se mostra justo em todo o tempo, falando conosco conforme a nossa necessidade, tanto para nos abençoar, como também para nos darmos, né, aquilo que realmente devemos receber, nos exortando, né, nos sempre comunicando, falando, né, dando os puxãozinhos de orelha, sempre, né, mas com muito amor, porém, com muita justiça. Esse é o nosso Deus, né? Deus não é como nós estamos sempre assim falando agora, não é pego de surpresa com as situações. Deus tem um plano, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Não é só canções que dizem, mas isso é uma verdade. E os planos de Deus não podem ser frustrados porque ele tem a presciência, né? Um atributo, uma virtude de Deus que pertence a ele, de saber todas as coisas, né? Inclusive o amanhã pertence a ele, porque o seu plano vem se cumprindo na minha e na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, né? Por isso, toda honra e glória dada a Deus, e que ele nos dê cada dia mais o desejo de estarmos aprendendo dele, para que possamos, enquanto aqui neste mundo, né, na terra, passarmos de uma forma mais tranquila, porque Jesus disse que teríamos aflições aqui, mas sempre com fé, acreditando e confiando em Deus que ele tem o melhor para nós. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 23, uma ilustração, né, da palavra de Jesus, né, através do Evangelho, escrito por Mateus, inspirado, né, pelo Espírito Santo, para que eu e você tenha a certeza que Deus é justo, que Jesus sabe todas as situações, conversando com os discípulos e hoje também conversando conosco através da palavra, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra, né? Jesus é muito bom, tem todo o interesse em nos ensinar, né? E assim, aprendendo dele, colocando em prática a sua palavra, porque ele coopera conosco, né? Deixou aqui o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas vou deixar um outro Consolador, que ele era o Consolador que estava andando aqui com os discípulos, né? E o Espírito Santo está conosco, para nos consolar, ajudar, fazer todas as coisas conforme a nossa necessidade aí, nos dando suporte para suportarmos aqui a situação a qual estamos passando, espiritualmente e também fisicamente. E vamos vencer, porque Jesus disse que ele venceu, né? Ele andou aqui na terra como homem, venceu, e disse que eu e você vamos vencer também, porque ele é fiel naquilo que diz, né? Jesus é bom. No texto, né, que disse, Mateus capítulo 16, no subtítulo aqui do verso 13, na minha Bíblia diz a confissão de Pedro. É um texto bem interessante. Vamos lendo com calma para nós estarmos atentos àquilo que Deus quer nos ensinar hoje. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha aí, um bate-papo, né, uma conversa de Jesus com os discípulos, né, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né, então Jesus interroga as pessoas, nos interroga às vezes, sim, né, nos perguntando. Isso como que nós vamos vendo Jesus nos interrogando? Perguntando a nós através da palavra e nos confrontando também com algumas situações a qual, né, nós percebemos, o Espírito Santo nos avisa que muitas situações são uma pegadinha do inimigo para a nossa vida e nós nos deparamos com ela, né? Isso é uma pergunta, praticamente uma pergunta, né? Então, não tomamos algumas atitudes, não falamos algumas situações, ou tomamos ou fazemos, sim, mas sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, sempre estamos sendo interrogados, né? Porque nós estamos aqui na direção certa, que é a palavra de Deus. Então, muitas situações até parecem ser boas, né? Algumas que nós nos deparamos com elas, vamos levar vantagens, né? Em muitas situações, porém, aí vem a interrogação: é certo? Né? É errado? Né? Então é assim que Jesus, hoje, através do Espírito Santo, faz comigo e com você, né? Nos interrogando, né? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Né? Então devemos ir aprendendo, né? Porque Jesus interrogou os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? Aí, e eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Quer dizer, não havia uma unanimidade naquilo que as pessoas diziam, né, a respeito de Jesus, porque não o conheciam, né, ou não queriam conhecê-lo, né, sendo que realmente Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram, né, veio para os judeus ali, né, e eles não o reconheceram, né. Aí vem também algo que nós devemos aprender. Nós, né, os gentios, né, que não somos judeus, fomos enxertados na videira, não pelo erro dos judeus, né, porque Deus sempre já tinha um plano para mim e para você, mesmo antes da fundação do mundo, né, e disse a Abraão, naquela promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não todas as famílias judias da terra. Então, eu e você faz parte do plano de Deus. Por isso que no início eu disse, Deus tem um plano na minha e na sua vida. Né? Então, porque muitas das vezes estamos aí, né, nos encontrando ansiosos, né, ou muitas das vezes também preocupados com situações que já passaram, né, essa tal depressão que hoje muitos dizem, o excesso de passado e ansiedade e excesso de futuro. Né? É fácil estar alinhando nessas situações com tudo que tem o mundo colocado nas nossas vistas? Não, mas é possível através da palavra do Senhor. Continuando o texto, e disse-lhes ele, né, Jesus, depois que eles falaram, né, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outro Elias, uns é o João Batista, ou o Senhor é um dos profetas, né? E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí vem uma pergunta, né? Quem que é Jesus para ele? Jesus quer saber, e para vós, e para vocês? Quem eu sou? Né? Aí entra também uma situação a mim e a você, né? Quem é Jesus para nós? Né? Ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Jesus é
né, sensacional, é o nosso Salvador. Sim, né, mas nós devemos crer realmente que Ele é. Acreditando, confiando que Jesus ressuscitou, né, e se ressuscitou porque um dia foi morto, né, se entregou por nós. A ressurreição é algo que também eu e você devemos crer nela. Acreditar, confiar, porque a Bíblia diz, se assim não o crermos, é em vão a nossa pregação, o nosso aprendizado com relação à palavra, porque fica em vão tudo isso que estamos buscando. Devemos acreditar na palavra de Deus, porque nós vamos ressuscitar se estivermos um dia aguardando a vinda de Jesus Cristo, né, já não no meio aqui, né, dos seres humanos que estão de pé. A Bíblia diz que os que estiverem dormindo no Senhor, aguardando a vinda de Jesus para o arrebatamento, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, de pé, também serão transformados juntamente com aqueles que ressuscitarão e subirão a encontrar Jesus nos ares. Isso é uma verdade. Mas voltando ao texto, e vós, quem dizeis que eu sou? Né, então, para mim e você, Jesus Cristo é aquilo que pode ser a maior revelação de alguém para alguém. Jesus se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Muitas vezes mesmo nós usamos essa frase, né? Ah, o que temos de melhor, né? Ah, minha vida. O que você faria, né? Para uma situação ou outra, né? Com relação, às vezes, filhos, né? Parentes, daria minha vida. Então, a nossa vida para nós, muitas das vezes, né? São colocadas por nós mesmos como o maior bem que temos. E Jesus entregou a sua. Por mim e por você. Né? Quando eu digo você que está me ouvindo agora, né, e para mim mesmo, quero dizer que é por toda a humanidade, não somente por nós. Por isso, a unanimidade que Jesus é Senhor dos senhores, aquele que realmente é para nós o que há de ser o melhor amigo, porque hoje vive, né, e reina, e reinará para todo sempre. Continuando o texto. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Né? Olha aí. Né? Então, eu e você devemos também, através da palavra, crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas e nossas almas. Todos os nossos pedidos, a nossa fala para com Ele, é para alguém que está nos ouvindo, porque Jesus ressuscitou, né? Jesus está vivo, né? Continuando Jesus falando, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Jesus aqui, realmente, como Pedro, ele perguntou, né, aos discípulos, e o Pedro disse, né, quem para vocês quem eu sou? Pedro disse certinho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né, Jesus falou, muito bem, né, feliz é você, né, por saber isso, foi Deus que te revelou, né, tranquilo. Aí Jesus disse também, pois também eu te digo que tu és Pedro, né? Então, da mesma forma que nós conhecemos Jesus, Jesus nos conhece também. Jesus falou, pois bem eu te digo que tu és Pedro, né? Então, da mesma forma, né? Como Pedro disse a ele, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Uma garantia de que realmente ele estava crendo nisso, agradou a Jesus. Eu e você também devemos fazer assim. Conversar com Deus, conversar com Jesus, em todo o tempo, crendo, acreditando, confiando, né? Continuando o texto, Jesus falando com Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Jesus aqui está deixando bem claro, né, que ele é o Cristo, quando Pedro disse isso, né, que ele é o Cristo, é o Salvador, né, e Jesus depois disse a ele, tu és Pedro, né, e sobre esta rocha, né, essa pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo? É sobre Pedro que ele edificar a igreja? Não, a igreja é de Jesus Cristo. Né? Sobre esta certeza, sobre essa firmeza, né? Jesus edificaria a sua igreja. Por isso Jesus usou pedra.
né? Sobre esta pedra. Pedra angular, nós sabemos que é Jesus Cristo, né? Ele é a base da igreja, né? Jesus Cristo é a edificação sólida de todo o Evangelho, de toda a Escritura, a qual eu e você devemos estar baseados e edificados. A nossa fé em cima dessa rocha que é Jesus Cristo, né? E Jesus dizendo a ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Jesus Cristo edificou uma igreja que as portas do inferno, Deus mesmo está dizendo, não prevalecerá contra ela. A igreja, quem é a igreja? Eu e você. Nós juntos somos a igreja, nós separados, individualmente, somos corpos do membro de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo, né? E juntos somos a igreja, essa igreja a qual Jesus está, né, se empenhando desde sempre para levá-la ao céu, à Nova Jerusalém, ao arrebatamento. Por isso que não podemos desfalecer na nossa fé. E se você está nos ouvindo hoje pela primeira vez, saiba que Jesus é contigo. Ah, mas eu tenho uma fé, pouca fé, né? Para Deus não tem maior ou menor fé. Ele quer que tenhamos fé. Por quê? Algo que muitos de nós falamos, às vezes, né, até sorrindo. Fé é um dom de Deus que Ele nos dá. E Ele mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Ele, né? Então, é muito lindo isso, saber de um Deus que nos dá esse dom, né, da fé, para poder agradá-lo. Porque Ele quer mérito, Ele quer... Não, né? Quer justiça. Da mesma maneira que entregou o seu Filho unigênito por nós, né? Ele quer que eu e você também faça aquilo de melhor que nós temos para com Ele, que é reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Continuando o texto, verso 19, te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, né? Aí a função da igreja, evangelizar, buscar, acreditar, confiar, né? Isso aí é algo que realmente nós devemos estar buscando, né? Sobre essa certeza com relação a Cristo, Jesus edificaria a sua igreja, sobre a pedra, rocha, solidez da igreja, firmada na palavra de Deus. Nós, como igreja, devemos estar firmados na palavra do Senhor, né? A Bíblia diz, né, numa certa situação, as pessoas tentando ali, né, numa situação a qual Jesus, pensando que Jesus iria errar, né, Jesus mesmo disse a ele, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, né, quando eles estavam citando, né, uma mulher que casou com um rapaz, ele faleceu, casou com o irmão, faleceu, foi indo até o quinto irmão. Ele falou, e lá no céu, quem que será, né, o marido dela? Jesus disse a eles, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, né, porque no céu não casamos, seremos como os anjos, né? Então é isso. E Jesus explicou para eles também numa boa, tranquilo, né? Por isso que eu e você devemos aprender de Deus para não errarmos. Erramos por não conhecer a Escritura. E aprender de quem? Jesus Cristo fala a mim e a você, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Olha aí, né? Quem que faz isso com alguém, né? A não ser aqueles que têm realmente o Espírito Santo do Senhor habitando em si, né, para ajudar, para edificar as pessoas cada vez mais na fé, né? Então aqui nós vemos o texto que Jesus, né, através, né, de Pedro ouviu, né, que para ele, né, para eles era o Salvador, né, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus também afirmou, e tu és Pedro, né, sabendo quem era Pedro, né? Então aí Jesus ainda disse a eles, ó, então mandou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo, né? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha só, por isso que eu disse, Deus tem essa presciência, essa virtude do amanhã. Ele falou, preciso ir lá, né, para a cidade, né, ir para Jerusalém, ia acontecer muitas coisas, ia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí entrou Pedro de novo na conversa.
E Pedro, tomando de parte, quer dizer, chamou Jesus do lado, né, para ter uma conversa, né? Por isso que nós sempre também dizemos, quando formos falar com Deus, com Jesus, até mesmo para aquela não reclamar, né, aquela situação de um bate-papo, fazermos com muita educação, né, usando a palavra, né, usando aquilo que sabemos, né, que realmente devemos falar com Ele. Né? Se não sabemos, diga, ó, Senhor, não sei, fica nas tuas mãos, a tua vontade seja feita, como Ele já nos ensinou a orar. Né? Continuando o texto aqui, ó, no verso 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, olha, repreender Jesus, né? Mas que, né? Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha aí, repreendeu Jesus, né? E disse para ele, né? Como Jesus não soubesse, né? Aí vem algo bem interessante, né? Aqui no verso, nós lemos no verso antes aqui, né? Jesus realmente, no verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Antes aqui Jesus disse a ele, né? Que disse a ele, se respondeste bem, Pedro, né? Bem-aventurado, feliz és tu, Pedro, né? O Simão, né, Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu, dizendo, né, que Deus revelou a ele que Jesus era o Salvador, era o Cristo. E agora ele vem e adverte Jesus. Jesus falou que devia, né, padecer, ser morto, ele adverte Jesus. Olha Jesus respondendo para ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Há pouquinho tempo Jesus estava falando, bem-aventurado és tu, Pedro. Aí agora ele vai repreender quem? Jesus Cristo, o Salvador que ele disse que era, ele reconheceu, né? Foi repreender Jesus e já, né? Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Né? Aí Jesus, né, dizendo certinho que não compreendes, né, Satanás que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha aí, Jesus tinha acabado de falar, né, para ele ali, que era de Deus, que tinha falado, né, revelado a ele, e agora ele foi repreender Jesus, e Jesus já falou com ele aqui de uma outra forma. Mas por que Jesus é ruim? Não, justo, mostrando a mim e a você, que ele sabe tudo o que vamos pedir a ele. Que antes de pedir, ele já sabe do que nós necessitamos. E ele é justo. Olha, ele podia passar aqui num pano, Pedro, né? Falando português, claro. Tranquilinho, Pedro falou ali que é o Salvador, né? Tranquilinho, não, Pedro foi dar um de bom. Não repreender Jesus, não, senhor. Né? Não, senhor. Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha, foi como lá, né, na tentação, né, de Jesus no deserto. O inimigo chegou e falou, vou te dar tudo isso aqui, pula daqui que os seus anjos vão te ajudar. E Jesus usando a palavra, não, vou usar o nome de Deus em vão, não vou, olha, usou a palavra, né? Então aqui, da mesma forma, né, falou com Pedro. Então Deus fala conosco bonitinho, fala, mas quando é para nos exortar também, fala conosco porque Ele nos ama. Né? Aqui, falou com Pedro, falou assim, terminou a amizade com Pedro? Não. Pedro deve ter ficado muito triste, mas porém, não saiu dos pés de Jesus Cristo. Ficou aos pés de Jesus. Muitas das vezes, você, meu irmão, minha irmã, o inimigo pode até falar que Deus não faz mais por você, que Deus não está te vendo, que não sei o que, tudo mentira, né? Por isso que nós devemos fazer como Pedro, ficar aos pés de Jesus até os finalmente. Até os finalmente, porque Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então aconteça o que for, vamos consultando as Escrituras, lembrando que Deus fez por nós já, que Deus sempre fez por nós, sempre também nos deu situações para passarmos, para Ele ver realmente se estamos firmados na fé e Ele nos ajudando. Né? Jesus foi falando aqui, Pedro, lógico, humanamente, né, falou, que isso, né? Mas ele chamou Jesus do lado e repreendeu Jesus. Né? Aí Jesus respondeu para ele, certinho aí, né? Como que era a situação, né? Dizendo ele, você só entende as coisas dos homens. Então, não fique triste, meu irmão, não fique triste, minha irmã, com Deus, né? Pedro, mesmo assim, né, depois dessa situação, continuou ali como discípulo fiel a Jesus Cristo, ficou com ele,
Depois Pedro, seguindo as ordens de Jesus, falou para que permanecessem em Jerusalém, ficassem ali até serem revestidos. Foi revestido com o poder do Espírito Santo ali no Pentecostes, e na sua primeira ministração, simples, falando de arrependimento, 3.000 almas se chegaram até Jesus. Porque ficou firme na palavra de Deus. O que Deus está nos ensinando hoje? Sabe meu nome, sabe o seu nome. Como assim os discípulos aí, através de Pedro, disse que, olha, o Senhor é o Cristo, devemos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e nunca repreender Deus. Deus, se o Senhor não fizer isso ou aquilo, eu não vou fazer não. Porque o Senhor pode fazer, então, o Senhor não faz porque o Senhor não quer. Jamais dizer isso a Deus, Então, muita calma, meu irmão, muita calma, minha irmã. E se Deus está nos colocando para dizer isso, que tem pessoas ouvindo, para aprender a respeito dessa situação. E você sabe, meu irmão, que é contigo que Deus fala. Fala porque te ama, está te ajudando a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e nos ensinando também que Deus realmente, quando é a situação bem clara, que estamos sendo fiéis a ele, falando o correto, ele realmente, através do Espírito Santo, vai nos edificando, nos exortando e dizendo, tá certo, é isso. Mas quando também nós estamos falando algo que não provém da sua palavra, ele vem realmente e nos corrige, porque ele nos ama. Deus corrige a quem ele ama, trabalha para aquele que nele espera. Então é isso que Deus está nos ensinando hoje, realmente, para que eu e você aprenda dele mais uma vez, numa mensagem simples, mas muito eficaz, para que a nossa fé aumente e a nossa confiança permaneça firme em Jesus Cristo, fiel e verdadeiro, aquele que é digno de toda honra e glória, porque se entregou por nós, deixou bem claro aqui, que sabe o nosso nome, sabe das nossas situações, e era para expor Pedro que ficou esse texto? Não, para nos ensinar que Jesus é justo, na minha e na sua vida em todo o tempo, amém? Que assim seja, que Jesus Cristo continue, sendo na nossa vida o principal alvo, que ele nos ensina, sendo manso e humilde, assim como ele disse, e que nós tenhamos o desejo de aprender da sua palavra e colocá-la em prática, tanto para a nossa vida, como na vida de pessoas que ele vai colocando no nosso caminho, para que também aprendam dele através de nós. Que ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Um Novo Caminhar. Você não ouve, você sente. A sua melhor companhia está no ar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando a alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida,
caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, meus amados irmãos, o louvor desta noite. Aí está a mensagem apregoada nesta noite, na instrumentalidade desse grande servo de Deus, nosso irmão presbítero Marcos, né? Estávamos aqui conversando em off, né? Conversando aqui enquanto ouvíamos o louvor, falando do amor de Deus, falando de Pedro, né? As suas atitudes, a sua força. Que homem forte, que homem de atitude, né? Homem que tomava decisões, homem que errava, mas homem também que se arrependia. Que suas lágrimas sejam exemplos para nós e nós estarmos aí nos arrependendo de muitas atitudes que nós tomamos de uma forma tempestuosa, talvez até sem pensar, né? Então que Pedro seja o exemplo deste discípulo, né? Que transforma vidas, né? Assim como João. Do outro lado, mais passivo, mais amoroso, mais silencioso, também um exemplo para nós seguirmos, né? E andarmos sempre quietinho, mais ouvindo do que falando, porque é isso que convém a todos nós, né? Mas de uma forma em geral, que Deus possa continuar falando através do Espírito Santo em nossa vida e em nosso coração. Eu quero, antes de entrarmos em oração, mandar a nossa saudação também para nossa irmã Ivone Boaventura, que está nos acompanhando lá no estado de Sergipe, né? Um abraço, irmã Ivone, obrigado por estar conosco, Deus abençoe em Cristo Jesus. Também está participando conosco a nossa irmã Lilian Bastelli, um abraço, Lilian, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Também a nossa irmã Neuza Damasceno, a mamãe do nosso irmão Ednei,
que também está acompanhando, né? Um abraço para nossa irmã, a irmã Neuza, né? E também para o seu filho, nosso irmão Ednei. Por que não mandar também um abraço para o papai dele, né? O papai dele, né? O nosso irmão Damasceno, isso, nosso irmão Damasceno. Então um abraço para o nosso irmão Damasceno, também a nossa irmã Neuza, esse casal maravilhoso, e para o filho, o Ednei, né? Graças a Deus. Aí quero também mandar a nossa saudação para o nosso irmão Evandro Web, que está nos acompanhando, e também a nossa irmã Selena Savazzi, ela está ouvindo a programação lá na cidade de Sabino, né? Um abraço, Selena, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, seja sempre muito bem-vinda, é um prazer imenso sempre contar com a sua participação e, claro, a participação de todos os nossos irmãos que estão aí ouvindo e acompanhando a programação em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está aí acompanhando, ouvindo a programação, não se manifestando através dos comentários, né? Seja também você muito bem-vindo, que Deus abençoe de uma forma poderosa, de uma forma muito especial, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos então agora orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos orar pela nossa irmã Lourdes, nossa irmã Márcia Mani, o pastor Luiz, a nossa irmã Mari Grace, vamos orar também pelo nosso irmão pastor Ricardo Murgia, a nossa irmã Tereza Trevisan, nosso irmão João Serdã, nosso irmão Ednei, desculpem, nosso irmão Ednei, também os nossos irmãos lá da igreja Assembleia de Deus Ipiranga do Parque São Geraldo em Bauru, a nossa irmã Ivone Boaventura, a nossa irmã Selena Savazzi, o nosso irmão Evandro Web, a irmã Lilian Bastelli, também a nossa irmã Neuza Damasceno, e todos vocês podem ter certeza que estão aí representando sua casa, sua família, seu parente, seu amigo, seu colega de trabalho, e todos vocês estão conosco em nossa oração. Vamos estar orando por cada um de vocês e por suas respectivas famílias. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco e vamos agora unir a nossa fé. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos clamar por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, acreditando que Jesus pode agora transformar as nossas vidas e os nossos problemas em plena paz, santo gozo e muita alegria. Oremos ao nosso Pai. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Aleluia, graças a Deus. Vamos neste momento, meu irmão, minha irmã, falar com Deus, né? Conversar com o nosso Jesus, né? Porque Ele nos disse, né, que através daquela fé, daquela certeza, né, que edificaria a sua igreja, né, aquela pedra, aquela firmeza que Pedro disse que Ele era o Salvador, o Filho do Deus vivo, né? Vamos falar com esse Deus maravilhoso que em todo o tempo está nos ensinando, né, e dizendo a mim e a você sempre que Ele realmente nos conhece, sabe o nosso nome, sabe onde estamos, né? Como Ele disse a Jeremias, né, que mesmo antes de sair do ventre da mãe, né, Jeremias já tinha o colocado como profeta, né, para ser aqui na terra. Da mesma forma, Ele sabe onde estamos, nos conhece muito bem. Então, com muita
educação, né, com muito zelo. Vamos falar com Ele, né, em concordância, como igreja, né, que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. Amém? Vamos falar. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor mais uma vez falou conosco através da sua palavra, nos ensinando, Senhor, que o Senhor nos conhece, sabe realmente quem somos, sabe das nossas forças, das nossas fraquezas, mas em todo o tempo o Senhor tem nos buscado, nos fortalecido, fazendo com que a tua palavra chegue até nós, Senhor. Seja feita a tua vontade, conforme a nossa necessidade em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. E conforme o teu querer, venhamos aprender cada dia mais e colocar a tua palavra em prática. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossas famílias, por pessoas que não conhecemos, mas buscamos em teu nome. Seja o teu querer feito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, com este prefixo musical e também com este fundo musical, né, e com a oração da fé, nós vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Primeiro, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de falarmos do seu amor. Agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade de falar da salvação em seu Filho Jesus Cristo. Então, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. E, claro, agradecer também a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, que participaram conosco, que manifestaram através dos comentários, deixaram seu pedido de oração, você que abriu as portas da sua casa para a gente poder entrar no seu lar e com você e com sua família, podemos passar esses minutos juntos adorando e glorificando ao nosso Deus. Que Deus venha recompensar a cada um de vocês. E você que aí ficou no anonimato, sem deixar seu nome, apenas ouvindo a programação, também o nosso abraço, o nosso apreço, o nosso carinho. Que Deus acompanhe, que Deus abençoe, que Deus esteja com você em todos os seus momentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, a todos, nosso carinho, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Bom, Marcos, chegamos ao final do nosso programa. As suas despedidas, meu amigo. Graças a Deus, ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, que realmente Ele sabe o que é bom para nós. Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando retornaremos com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono de muita paz, um sono muito reconfortante, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar junto de você e de toda a sua família. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição, na paz do Senhor.